Oi mulheres, estamos aqui na nossa última live de degustação da mentoria Pequenos Passos para falar sobre como se colocar no mundo de forma integral para ter um trabalho com significado e entender como que a gente faz isso. Adoro vocês que estão sempre por aqui, Zilá, G, Marcelinha, Lívia, Gláucia, Carol já entrou. Eu vou só explicar para vocês um pouquinho sobre a mentoria e aí a gente vai começar esse papo com a Carol, que tem uma trajetória bem diferente e bem similar à minha. Então vou trazer um pouquinho de como que é esse processo de acompanhar essa jornada de vir a ser, né, através da mentoria. Quando eu estava num processo de transição, aliás, eu sempre estou, né, mas quando eu comecei essa busca individual, eu fiquei muito num lugar difícil de conseguir fazer essa caminhada sozinha. Só que eu não sabia quem eu podia procurar. Eu não tinha alguém um pouco mais avançado que eu que topasse me ajudar nesse processo, que conseguisse me dar um pouquinho do caminho das pedras. Não é que tem um caminho específico para seguir, mas que pudesse compartilhar comigo os caminhos que ela fez. E por isso que eu acabei criando a mentoria, com o objetivo de ajudar as mulheres a seguirem um caminho autêntico de busca interna e de expor o que ela tem de melhor e ofertar isso como trabalho. Então, a mentoria é a forma mais profunda que eu consigo ajudar as mulheres, porque ela é um mergulho e um acompanhamento bem de perto, com só 11 pessoas, e é por isso que eu não consigo atender mais gente, é porque é bem de perto mesmo. E é feito esse processo durante 6 meses, um acompanhamento quinzenal desse andar, né? Então, eu me considero, assim, eu tô até mudando o meu próprio posicionamento, porque eu não sou só coach, eu não sou só mentora, eu não sou só facilitadora de diálogos. Eu sou eu com todas as minhas ferramentas, né? Então, eu me considero mais doula de mulheres potentes. Ou parteira, tô tentando entender ainda, mas que eu me vejo muito mais nesse lugar de conseguir apoiar, dar as mãos nesse processo de caminhada, dando o amparo que a mulher precisa, atenção, o cuidado e, obviamente, as ferramentas necessárias para fazer essa caminhada. Então, conseguindo trazer uma outra visão de mundo, os questionamentos necessários para chegar onde ela quer e dessa forma fazer essa caminhada de entrar em trabalho de parto de si mesma, apesar do medo e da autocrítica ou da vergonha, o que for, assim, de como que faz esse processo de se colocar e conseguir fazer essa virada de chave. Então, só para explicar, são 2 calls individuais, então tem um processo mais no começo e mais no fim, de forma individual, uma sessão individual, e depois uma caminhada de acompanhamento em grupo, mas que também segue uma coisa individual. Tem também uma comunidade exclusiva, um grupo no WhatsApp que eu acabo acompanhando mais as mulheres em tempo real, quando tem alguma necessidade, algum obstáculo, coloca lá e a gente divide e compartilha muito, desde coisas práticas até coisas mais difíceis lá, porque as mulheres se ajudam muito nesse processo. A rede faz muita diferença. E aí, para quem faz parte, ainda ganha o programa Travessia, que é o meu programa de transição, que por si só é um processo de planejamento e construção da sua transição. Tem aula gravada mensalmente, tem encontro presencial
para fortalecer esse vínculo. Então, mesmo se você não for de São Paulo, dá para fazer e se organizar para estar em São Paulo um final de semana para a gente fazer essa troca olho no olho. E também tem acesso à plataforma de conteúdos da Casa Core, que em primeira mão vai se chamar Conexão Core. Nem sabia que eu ia falar disso, mas foi. Então, basicamente, a mentoria é para te acompanhar a conseguir viver, se colocar no mundo de um outro jeito e atuar de forma integral, sendo quem você é na vida pessoal e no trabalho. Entregar o que você tem de melhor. Então, hoje abrem as aplicações, não dá para eu atender todo mundo, vou escolher essas pessoas para conseguir fazer essa jornada de forma mais profunda possível. Então, o link já está no Linktree para você fazer essa aplicação, que só pode fazer até o dia 27. Quinta-feira, pós-carnaval, primeiro dia do ano, e dia 28 eu mando os resultados. Então agora e se vocês quiserem saber mais, tá tudo nas aplicações. Agora eu vou chamar a Carol, que também tem esse lugar de se colocar no mundo de forma autêntica. A gente tem jornadas diferentes e muito parecidas em termos de valores. E eu acho que eu pedi para ela conversar com vocês, porque eu acho que eu tive a oportunidade de acompanhar o processo dela, nesse processo de vir a ser ela e não a empresa, e como que é esse processo de se expor. E a gente vai comentar um pouquinho. Então, Carol, cadê tu? Deixa eu te achar aqui. Achei. Então, ela tá entrando. Então, o tema é como eu me apresento para o mundo se não for pela empresa que eu trabalho. Ih, tá tudo verde, Carol. Vocês estão me Não tô te vendo. escutando? Eu tô escutando, mas não tô Então eu vendo. vou sair e Vocês estão voltar, vendo? tá? Vou sair e voltar para ver Tá se bom. funciona. Ah, peraí, acho que vai melhorar. Um, dois, três e já. Yeah! Ahá! Era só virar a câmera. Ah, tudo bem? Que gostoso estar aqui, que gostoso esse processo da travessia. Nossa, vai ser intenso, bonito, transformador. Estou animada pelas pessoas que vão viver e estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com você, É, tendo a oportunidade de bater papo, né? Que é isso que a gente acaba fazendo. é muito gostoso conseguir compartilhar a tela aqui com vocês que estão vendo e escutando a gente, porque eu senti que foi muito rico as conversas que eu tive com a Carol, e ter vocês aqui eu acho que ajuda a trazer um outro lugar essa conversa. Então, para começar, eu acho que seria legal, Carol, a gente contar um pouco da nossa história, como a gente fez e por que da nossa decisão de se apresentar como pessoas e não como marcas. Uhum. Então, se você puder contar um pouquinho da sua jornada, seria legal. Legal. Fiquei pensando assim, por onde começar, né? Porque uma jornada, a gente sempre escolhe um ponto de início que nunca representa o real início. Mas eu sinto que tem uma coisa bem importante para dizer do que eu brinco que é a minha vida passada, profissional, quando eu trabalhava com marketing de moda. E eu trabalhava com a minha mãe, na empresa da minha mãe. E ela tinha a mesma empresa há 12 anos e a gente brincava que era o pavão dela. Quando ela chegava num lugar e ela falava, eu sou dona de tal empresa, era uma empresa muito legal, né? Uma loja muito legal, e todo mundo falava, uau! Então eu cresci com a minha mãe tendo como sobrenome a empresa que ela fundou. Isso era muito forte para mim. E aí senti que eu trabalhava em shopping, fazia a parte de marketing, a parte comercial, trabalhava no shopping, gostava do que eu fazia, era boa no que eu fazia, mas já estava na yoga, já estava no vegetarianismo, já estava na meditação e na espiritualidade, e percebo que eu tinha como se fosse um transtorno de múltipla personalidade. Dentro do trabalho eu era uma, e fora do trabalho eu era outra.
E aí, aqueles relances, assim, eu vi um TED Talk de uma escola lá em Bali, chamada Green School, e quando eu vi esse TED, eu falei, uau, não conseguia parar de chorar, e falei, aí tem um chamado, e decidi, impulsiva que sou, que eu ia trabalhar como voluntária naquela escola, e assim foi, pedi demissão do trabalho com a minha mãe, né? Tô resumindo muito, foi todo um processo. E fui tirar um ano sabático para entender o que eu queria fazer, porque eu sabia que não era aquilo, eu sabia o que me interessava, então sustentabilidade me interessava, espiritualidade me interessava, autoconhecimento me interessava, mas assim, são coisas muito amplas, né? E aí fui, passei um ano fora, trabalhando como voluntária, inclusive naquela escola que eu tinha visto o TED, que chama Green School, uma escola muito linda. Maravilhoso. E aí, quando eu voltei, fiz o Gaia Education, né, um curso sobre criação de culturas regenerativas. E aí recebi um convite para abrir o que naquele momento era uma escola para adultos. E aí abri a Casa Soul, isso foi em 2013. A Casa Soul era um espaço no Rio, uma casa física no Rio, aonde a gente Você abriu sozinha. abri com esse sócio, com o Ricardo, que era uma pessoa que tinha anos de jornada, era um cara mais velho que eu, que já tinha empreendido no velho paradigma por muito tempo e queria investir é, é, tanto financeiramente quanto na sua vida no novo paradigma, né? E aí a gente fez essa parceria, ele como também sócio investidor e eu como curadora e que levantava a galera e que trazia as pessoas e que movia o processo mais. E ele com todo o apoio financeiro, não só na grana, mas do cuidado financeiro, que era um grande desafio para mim naquele momento. E assim a gente criou a Casa Soul, que era um espaço que anfitriava encontros sobre sustentabilidade, empreendedorismo, autoconhecimento e educação. Isso. E foi, assim, a minha maior escola. Era uma época, 2013, eu não sei como estava em São Paulo, mas no Rio ainda não tinha essa profusão, infelizmente, ainda não tinha essa profusão de casas colaborativas, de casas fomentando essa cultura regenerativa. Então foi assim, virou um hub, né? Um lugar onde muitas pessoas se encontravam, um ponto de encontro mesmo. E eu aprendi muito. Eu era muito inocente empreendendo, assim, né? Nunca tinha feito isso, nunca tinha imaginado fazer isso. Imagina, eu ia seguir com a empresa da minha mãe, uma empresa familiar. E ali, de repente, eu era a cara da empresa. E foi muito bom. Foi uma grande escola para mim. Foi, assim, maravilhoso. E, ao mesmo tempo, era um peso grande, né? Uma estrutura física que éramos só nós dois que tocávamos, não era uma comunidade no entorno. A gente até tinha voluntários, pessoas que apoiavam, mas não era uma comunidade no entorno. E aí a gente fechou a casa, 2 anos depois a gente fechou a casa e seguiu com só eu com a Casa Soul de uma forma itinerante. E aí, nesse momento, uns 6 meses depois de Eu acho que Casa foi nessa época que eu te conheci. Foi. A gente se conheceu antes de eu abrir a Casa Soul, lá em Piracanga, naquele Réveillon, e depois a gente se aproximou mais, né? Foi a primeira vez que a gente se viu, eu estava para abrir a Casa Soul. Era 2012 para 2013. Não, 2013 para 2014. Tinha aberto a Casa Soul naquele momento. E aí, quando eu fechei a Casa Soul como espaço e segui com a Casa Soul como proposta itinerante, muitos questionamentos começaram a vir. Tipo, por que eu tenho um nome? Por que a Casa Soul? Se tudo que eu faço lá vem de uma curadoria que é minha e que é em parceria com outras pessoas, não estava fazendo sentido. E aí eu sentia que era importante também fortalecer o meu nome, por conta dos atendimentos individuais que eu já estava fazendo. E aí eu me via sustentando duas coisas, tipo, um cuidado com a minha reputação, Carolina Bergier, e um cuidado com a Casa Soul. E aí eram brandings diferentes, eram formas de estar no mundo muito similares, porque a Casa Soul era só um avatar para mim. E eu passei 3 anos investigando se eu ia seguir com a Casa Soul ou não. 3 anos de tão desafiador que era para mim não ter essa persona Casa Soul, de tanto que na minha história era
era, era estruturante, era seguro ter uma empresa que me escondia de alguma forma. E aí, quando eu decidi fazer essa virada, eu fiz um textão daqueles, senta que lá vem textão, explicando por que eu tinha tomado essa escolha. Posso até compartilhar com você depois, Lela. Fiz esse textão, assim, e o que teve de gente falando, caramba, você tá lendo a minha alma, é esse o meu medo, uau, porque realmente, assim, a gente vive numa lógica patriarcal onde empresas importam mais do que pessoas. Sim. Empresas são mais confiáveis. Isso está ruindo agora, né? Mas por muito tempo, empresas foram mais confiáveis do que pessoas. E no meu trabalho, né? Eu e você, Lela, temos essa beleza em comum, né? Que é apoiar as pessoas a trabalharem por um novo paradigma, trabalharem dentro de um novo paradigma. No meu trabalho, eu já não estava mais comprando essa de que empresas eram mais importantes do que pessoas. São pessoas que importam. Sim. Mas eu via que eu ainda alimentava essa lógica por um medo de achar que eu não ia ser aceita, que ia dar alguma coisa muito errada, que era uma exposição muito grande. Mas tem 2 anos isso? Tem 2 anos e meio e... Não, tem 2 anos isso agora. E é maravilhoso, assim. Eu não me arrependo nem por um instante, mesmo com ônus. Uhum. E hoje eu sinto, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Mas eu sinto que eu tenho muito mais autonomia, muito mais liberdade para mudar, para pivotar, para não quero mais fazer isso, quero fazer aquilo. E é muito mais, fica muito mais centrado em mim, né? Então, eu não disse o que eu faço, vou falar Muito mais rapidinho. fluido. Muito mais. O nosso trabalho é muito complementar, né, Lela? Eu hoje apoio pessoas a terem trabalhos que tragam mais vida para elas e para o mundo. Então, eu e Lela temos propósitos finais, diria que é o mesmo, e formas de chegar lá diferentes e complementares. Então, faço isso com atendimentos individuais e com processos em grupo também. É isso, acho que me apresentei um pouquinho. Sim. Legal. Eu ouvindo você é muito interessante porque eu segui um caminho inverso de uma certa forma. Aliás, eu trabalhei em vários lugares, comecei a empreender de fato quando eu saí do Hub, quando eu fiz a parte de comunicação da Hub Escola, ajudando os facilitadores a se expor e a se colocar tal. E aí eu fui empreender com uma marca e 2 sócios. E aí nesse processo eu falei, eu tinha muito medo de me colocar. Eu era o backstage total deles. Eu falava, não, vocês brilhem, eu vou ficar aqui fazendo toda a produção de eventos, que é isso que eu sei fazer, né? Como assim eu tenho alguma coisa para falar? E aí, nesse processo, eu lembro que a gente fez um jantar que chamava Temperos e Temperamentos. Isso foi em 2012. Acho que foi 2012. E aí Não, foi 2010. Eu falei... Eles pediram para eu apresentar pro grupo a empresa. E eu não conseguia nem fazer isso, assim. Quem dirá dar uma palestra. Eu era, assim... Tinha muita dificuldade de falar em público. E aí... um dos meus sócios era meu namorado barra noivo. E aí acabou a relação que eu me vi vendo, gente, será que eu vou ficar com essa empresa e esse sócio que a gente não se dá mais bem? Como que a gente faz? E eu me vi ali precisando sair totalmente desse negócio para eu conseguir me ver sem ele. Só que era também me ver sem o meu negócio. E eu não sabia o que fazer. Eu perdi 2 coisas ao mesmo tempo. E foi graças a isso que eu vi o quanto o propósito se perdura se ele é genuíno, apesar dos formatos. Então, eu saí e fui trabalhar com gestão de cultura empresarial, que também foi uma super experiência para conseguir trazer tudo que eu falava mais para multinacionais. E aí depois eu empreendi mais uma vez com o Larusso, o Estaleiro Liberdade, que era uma escola de empreendedorismo através do autoconhecimento, e de novo
só que um pouco menos eu já estava facilitando, já fazia as coisas, tal. Eu me vi num lugar de como que eu vou me expor, como que eu me coloco. E aí, quando a gente acabou com o estaleiro, porque cada um queria fazer uma coisa da vida, eu me vi pela primeira vez precisando fazer um voo solo. E nesse processo foi extremamente difícil me colocar no holofote, colocar meu nome ali e falar assim, eu banco o que vem. Eu banco esse lugar de me expor e colocar no mundo alguma coisa. E muito medo, mas topando. E agora, né, acelerando aí de 2012 para 2020, eu estou agora montando uma escola para adultos, uma escola para mulheres, Sim. que tem um nome, que eu vou falar aqui para que eu falei no começo, que é Conexão Core. A Casa Core está mudando de nome e está sendo um espaço de fortalecimento da mulher, através do encontro com a sua própria natureza, que é muito parecido com a Casa Soul, com pilares de autocuidado, autoconhecimento, empreendedorismo, para fortalecer a rede, os vínculos e tudo. Então, eu estou me vendo, de novo, uma oitava acima, construindo um negócio que não sou eu, mas que eu sou a cara do negócio e, ao mesmo tempo, eu sou eu. Então, eu estou agora num outro lugar de, tá bom, eu preciso me expor, eu sou eu, mas como criar um negócio que se sustente por si só e que seja a cara de todos. Uhum. Então, agora eu estou nesse novo desafio. Mas, assim, eu queria falar mais desse processo de como se expor e por que que a gente fez essa virada, né? O quanto que vale a pena se apresentar como uma empresa e não como uma pessoa. Eu vejo muito quem está no mundo corporativo que fala assim, não, eu sou bicho criado do mundo corporativo, eu não faço ideia o que é ficar sendo eu mesma, assim, como assim, o que eu tenho para entregar? Eu não tenho uma empresa que está me respaldando, sólida, com credibilidade, para dizer que eu sou boa no que eu faço. Se eu sair dessa empresa, como assim? Quem eu vou ser? Né? Como que eu vou me apresentar para o mundo? E, ao mesmo tempo, eu vejo que se a pessoa sai, ela entra nesse lugar que de se sentir menos do que é a empresa. Sim. Mas, se não é construído esse processo de comunicar o que se tem ao longo do processo, não sai desse lugar de colocar na empresa que ela é quem tem a reputação e não nós, como pessoas, aquilo que a gente tem para entregar para o mundo, né? Sim. Eu te ouvindo, assim, acho que vejo muitos paralelos na nossa história e me soprou, assim, me chamou a atenção que nós duas estávamos empreendendo com homens e foi um término difícil, né? Eu não tinha um relacionamento afetivo com o Ricardo, que era meu sócio, mas foi um término difícil porque era tipo, sem você, o que eu vou fazer? Eu não sei fazer isso. E eu acho, assim, eu sinto que para nós mulheres é mais desafiador. Porque sistemicamente, por muito tempo, fomos educadas e acreditamos que somos a esposa, que estamos no backstage. A gente está em casa fazendo todo o trabalho doméstico, todo o trabalho de reprodução, e os homens vão para a rua e aparecem. Então, realmente é uma quebra de uma lógica ancestral. A gente não tá. E aí eu falo muito isso para as mulheres que eu apoio que estão com esse desafio de se lançar. Você não está fazendo isso só por você. Você está fazendo isso pelas que vieram antes e por quem vai vir depois. E realmente é desafiador, assim. Acho que é muito importante ter referências de mulheres e de homens também, né? Mas falando de nós Mas é mulheres. tão difícil achar isso. Super. Principalmente quando você está num lugar que você não tem esse repertório, né? Por isso que é tão importante estar conectado com pessoas que já fizeram alguma virada que você quer fazer. Sim. Porque elas enxergam coisas que você ainda não consegue enxergar.
Eu percebo isso quando eu estou nesse processo de eu estou percebendo que tem alguma coisa para além do que eu estou enxergando, mas eu não sei como chegar lá. Sim, sim. É. Mas eu sinto, Lela, que é um caminho de libertação ao mesmo tempo, sabe? Que é um caminho que parece muito desafiador, parece um grande abismo, mas quando você se lança nele, e são vários, né, ao longo da vida, quando você se lança nele, para mim, pelo menos, foi assim, e para as pessoas que eu venho atendendo também é um pouco essa sensação de, uau, até que tem espaço aqui, não é tão desesperador quanto parecia, caramba, eu tenho isso para falar, eu tenho aquilo para falar, a minha história é Sim. válida, o que eu experienciei ecoa no mundo, e é muito sobre validar a nossa história. Porque quando a gente está no mundo corporativo, e eu tive também no mundo corporativo, antes de trabalhar com minha mãe, tive aí alguns anos, foi o início da minha carreira, trabalhava no Telecine, dentro da Globosat, eu era só mais uma naquela engrenagem, mas ao mesmo tempo, não. Então, eu estava conversando com o Gui, meu marido, que ele é consultor dentro de empresa, né? E aí ele chegou esses dias com caqui na mão, o almoço dele foi caqui. E ele falou, foi tão interessante porque eu entrei na sala, ele vai lá 1, 2 vezes por semana, entrei na sala com caqui e aquilo virou um burburinho. Tinha gente que achava que era tomate, que eu não sabia que caqui era caqui. E aí ele foi descobrindo que desde que ele começou a trabalhar na empresa, teve gente que virou vegetariana, teve gente que parou de fumar, teve gente que começou a estudar comunicação não violenta, e não é isso que ele está indo fazer lá. Ele está indo trabalhar com a economia circular lá dentro, não tem nada a ver. Mas quem ele é, só trazendo esse exemplo, né, do Gui, mas é de todas nós. Quem nós somos tem um impacto na empresa. Só que é como se não ficasse claro isso. Então, coisas que é possível você fazer. Pergunta para as pessoas que trabalham com você, se você está no ambiente corporativo. Gente, o que a minha natureza traz aqui quando eu entro na sala? O que muda? O que eu trago para você que é interessante? Porque a gente todas nós somos interessantes. A nossa história importa, o que a gente já vivenciou E importa. essa conversa no corredor, eu estava falando esses dias com umas mulheres que estão fazendo travessia, conversa no corredor sobre os temas de interesse, as angústias, os sonhos, as vontades, as coisas que você está estudando. É muito interessante. E elas falaram, nossa, eu testei, e não é que tem gente que também está nesse caminho? Eu nem sabia. Todo mundo Então, saindo do começa armário. a mudar o ambiente. Sim. E eu acho que é interessante você trazer isso, porque eu vejo que tem esse processo da gente ser quem a gente é, independente da onde a gente está. Então, não é que a transição é sair da empresa para ser você, mas é ser você independente de onde você está. E conseguir se expor de uma forma autêntica e mostrando o que você pensa, falando o que você pensa, se posicionando para além daquele escudo. Uhum. Começar a se colocar como alguém que pensa a respeito de algo. Não é porque você trabalha numa empresa que você não pode gerar um conteúdo, escrever um artigo, falar o que você pensa sobre a área que você atua, por exemplo. Sim. Porque quanto mais a gente coloca o que a gente pensa, mais as pessoas vão ver você antes da empresa. Né? E aí começa a criar uma conexão entre pessoas e não a fulana que trabalha na empresa de tal. Sim. É mais a fulana, né? Não tem esse lugar de apoio só na empresa. E até para si, né? Eu percebo que quando eu fui fazer o período sabático, o que foi o pulo do gato para mim foi que eu fiz um blog enquanto eu estava lá. E eu nunca tinha colocado a minha cara, assim, é isso que eu tô sentindo. E eu fiz o blog pro meu pai e minha mãe. Não tinha WhatsApp na época, não tinha smartphone, quer dizer, eu não tinha, já existia, mas eu não tinha.
E aí eu não queria ficar tendo que ter a pressão de falar com a minha família no telefone. Eu falei, ó, eu vou escrever volta e meia, se vocês quiserem saber de mim, é só entrar no blog. E o blog foi uma coisa, assim. Eu hoje tenho pessoas que me acompanham de Portugal, que desde aquela época, tinha gente que acompanhava de Angola. Foi, assim, uma coisa muito legal. Por quê? Porque eu me expunha. Não é eu me expunha, eu me revelava nas dores e nas delícias. Então eu percebo também que tem esse medo. Eu tinha, pelo menos, e tô entendendo que você também, Lela, esse medo de, se eu não tenho esse avatar, que é Casa Soul, ou estaleiro, ou o que quer que seja, e poderia ser Conexão Core se você não tivesse alinhada em si e vivenciado esse lugar de essa sou eu, e isso aqui é uma consequência de quem eu sou, né? Que eu faço como uma consequência de quem eu sou e não quem eu sou como uma consequência do que eu faço. Ter exposto ali o que estava acontecendo comigo, os desafios que era estar morando um ano fora, numa cultura muito diferente, aquilo me deu um... E as pessoas gostarem, e eu não estava escrevendo nada demais, eu estava só abrindo ali meu coração e falando, ó, é isso aqui que está acontecendo comigo. E as pessoas se empatizarem, era tipo, uau! Então, é muito o que você falou, assim, a gente faz a transição, muitos de nós, de uma forma muito solitária. E só da gente abrir nosso coração e falar, ó, é assim que eu tô vivendo isso, mesmo que você ainda não tenha, abre muitas aspas, chegado em algum lugar que você acha que vale ser compartilhado, você está no processo. E o processo em si já é riquíssimo. Principalmente em... É a parte mais rica. Exatamente. E um processo Mais verdadeiro, não um de processo chegada. Instagram, tô aqui, Deus, a gatinha, tá tudo bem na minha vida, tô aqui arrasando. Não é verdade que você tá arrasando. Você tá, desculpa o palavrão, mas você tá toda cagada. Essa é a realidade. Então vamos partilhar que a gente tá suja. Porque esse é o pulo do gato para muitas de nós. Ao mesmo tempo, eu percebi que no meu processo de... Adorei a fala de se revelar ao invés de se expor. É muito isso mesmo. E começar a ver quais são as facetas que você está revelando. Então, no meu processo de revelação, eu me percebi querendo ainda agradar os outros. Então, Sim. eu me colocava num lugar de, assim, eu não vou falar tanto que eu acho, porque se eu falar, as pessoas não vão gostar tanto de mim. Apesar de eu ainda me colocar com o meu nome, eu vou falar o que agrada as pessoas. Eu não vou falar de forma, assim, reto aquilo que eu acho, porque vai que não agrade o resto, né? E foi um processo para mim realmente incorporar em mim e me permitir falar o que eu penso, sem entrar num lugar de medo, né? Hoje eu consigo falar com todas as letras aquilo que eu penso. E eu sei que tem várias pessoas que não pensam assim. E tudo bem, porque tem um monte de pontos de vista. Mas eu preciso colocar o que eu penso. E eu também percebi que, assim, o meu jeito de fazer é sem mimimi. Tanto que as pessoas que me procuram, as mulheres, falam assim, não, se você quer alguém para te acolher, você procura um terapeuta. Se você quer alguém para te botar para frente, você fala com ela, porque ela não vai passar a mão na cabeça. E é o meu jeito mesmo. Eu tenho um jeito de assim, vamos lá, o seu objetivo é esse, o que está demorando para você fazer isso? Então, claro que eu faço isso com amor e tudo, mas eu descobri que assim, eu não vou ficar escondendo esse meu jeito de ser. Claro que quando eu estou falando que eu sou uma pessoa que eu sou muito realizadora, eu faço as coisas acontecerem, eu consigo transformar o meu meio com facilidade, todo talento em demasia é uma sombra. Uhum. Então, o fazer demais exacerbadamente não é bom, mas é o que eu sei entregar de melhor. Uhum. É a minha fortaleza. Sim. E é o meu ponto maior de desenvolvimento.
né? Enquanto eu estou ajudando as pessoas a saírem e fazerem o que vem de dentro para fora, eu preciso aprender a parar. Uhum. Então, eu acho que é esse processo, como que a gente também entrega quem a gente é, com tudo que vem junto disso, e sabendo que também é o nosso processo de desenvolvimento, Sim, né? Então, eu fico vendo o quanto revelar quem a gente é e colocar para o mundo isso também é um processo de autoinvestigação. A partir do momento que a gente se coloca no mundo, se posiciona, fala o que a gente pensa, a gente também está tendo a oportunidade de nos ouvir e ver o eco da nossa reação do que a gente faz e como que o mundo recebe sim, isso, para conseguir recalcular o que precisa, trabalhar o que precisa nesse processo. Então, eu vejo o quanto ter construído o meu site, por exemplo, com o meu nome, na verdade, um processo contínuo de autoinvestigação. Não é uma autopromoção. É um processo onde eu tenho a oportunidade de me colocar como proativa diante da vitrine, de mostrar quem eu sou, quem eu estou, sim, e não um lugar de, eu sou fodona, eu faço isso, aquilo, outro, não sei o quê. Não, é mais um lugar de, assim, como que eu quero me apresentar para o mundo? E apesar de, às vezes, eu achar que eu não mereço estar nesse lugar, aí que vem todos os autossabotadores, de que, será que é isso mesmo? Será que eu não estou muito numa ego trip? Será que eu não estou fazendo de um jeito muito diferente de quem eu sou? Mas é no fazer que a gente vai sim, descobrindo isso. Se a gente ficar entre quatro paredes tentando descobrir isso e não colocar nada para o mundo, como que a gente vai saber? sim. Você Como que falou. foi o seu processo A de primeira fazer coisa que isso eu fiz com... foi o site, Lela. Eu decidi, vou fazer meu site e eu ia me lançar, né? Ia matar a Casa Soul no dia que o site estivesse pronto. E eu escolhi eu fazer o site. Então eu entrei lá na plataforma, eu que fiz tudo. E foi Eu também. tão legal. Foi tão legal. Foi um processo de autoparto, né? Como você estava falando do Travessia. Foi tipo, quais são as cores? Quais são as fotos? Tudo, tudo, tudo era tipo, eu vou estar refletida aqui. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, uau, eu não sou perfeita. Assim como o site não é perfeito, eu não sou perfeita. E foi Sim. muito bom. E aí foi lindo, porque eu chamei. Naquele momento eu morava não só com o Gui, mas a gente morava em comunidade, né? Lá em Lumiar, no interior do Rio. E aí eu chamei a galera e falei, gente, leiam o site, eu vou sair, leiam o site, façam comentários, dizem que. E aí eu me lembro de eu. Ai, meu Deus, eles vão estão me vendo, eles estão me vendo, eles estão me vendo, e eu morrendo de medo. E aí, quando iam vir os feedbacks, eu queria me enfiar debaixo do sofá, porque eu não queria os feedbacks, porque eu estava muito aberta ali, né? Muito exposta, assim. Mas isso, para mim, é uma das coisas mais maravilhosas sobre empreender com meu nome como guarda-chuva, que é não dá para esconder nada. Então, por exemplo, eu A gente fica escancarada, tipo, nua. totalmente, totalmente escancarada, e não só no que a gente traz para o mundo, né? Mas, por exemplo, eu, esse ano, estou num ano de mais planejamento do meu trabalho, porque estou lançando umas coisas, e eu que me achava uma pessoa super organizada, tô vendo, porque eu sou, lógico que eu tenho pessoas que me apoiam, tenho assistente, tenho gente, mas assim, eu que me achava super organizada, tô vendo que eu mentia para mim mesma que eu era organizada. Não era organizada, mas ao mesmo tempo eu tenho uma boa comunicação. Então, e ao mesmo tempo eu tenho uma preguiça de olhar para o financeiro. Então, o ato de empreender sem um avatar Casa Sou, um avatar externo, é tipo, uau, essa sou eu, não dá para esconder. E era isso que eu tinha muito medo, eu não sabia que era esse o medo. Mas esse é o medo. Caraca, eu tô exposta para mim mesma. Então, eu vejo hoje, bom, eu não sou mãe ainda, né? Mas eu vejo para mim os dois maiores recursos de autotransformação e autoconhecimento que eu tenho é o relacionamento afetivo e empreender. E acho que quando eu for mãe vai vir o terceiro pilar aí. Mas para mim,
O trabalho, assim, porque eu tenho muito tesão no trabalho, porque eu amo o que eu faço, eu gosto do que eu faço, eu vejo a transformação que traz para o mundo e porque eu me transformo a cada dia com ele. E é Então, isso que a gente estava falando ontem, né? Como esse jeito de empreender a nós mesmas é um processo de desconstrução e construção sim, constante. A gente desconstrói os nossos próprios conceitos de perfeita, sucesso, fodástica, incrível, linda, maravilhosa, para entrar num lugar de não, isso é o que é possível. Isso é o que dá para fazer é agora. isso. Não, isso é o que vai para o mundo e seja lá como vai ser, a gente vai resolvendo ao longo Fecha do o olho e caminho. aperta, publica. Vai assim mesmo. E é nesse lugar que assim eu sinto que é a construção, né? Então a gente desconstrói esse lugar do mais possível, mais incrível possível, para entrar num lugar de mais viável. Sim, E aí a gente vai construindo nesse lugar sim, dentro da coerência de quem estamos e do que valorizamos. sim, E não num lugar de é, da mania de grandiosidade, que é o que eu vejo que acontece, é o perigo de quando se empreende querendo colocar um avatar, um escudo, uma empresa, uma marca na sua frente, que aí fala, eu sou diretora, fundadora, CEO, mas na verdade eu também sou motoboy, secretária, assistente, mas essa parte eu não excluo. Eu só falo que eu sou tudo isso, mas na verdade eu sou uma pessoa só nessa empresa. sim, E aí entra nesse lugar de eu preciso ser grande, eu preciso mostrar tudo isso, porque é isso que vai me dar credibilidade. E esse é o velho. O novo é a gente conseguir falar assim, eu sou só eu. Agora, a gente é nós com uma outra camada por cima, né? Que é um grupo que nos ajuda a nos expor como pessoa, que é diferente. sim. Que para mim isso é uma visão de empreender em rede. É cada pessoa, no meu caso pelo menos, as pessoas com quem me ajudam, assistente virtual, editora, pessoa de gerenciamento de tráfego de Facebook, todo mundo está sendo eles mesmos, Uhum. estão se apresentando no mundo como eles. Então, a partir do momento que eles estão me ajudando a me ajudar a me colocar no mundo, a fazer meu trabalho e tudo, a gente está empreendendo em rede, cada um entregando o que sabe de melhor, mas se ancorando em si mesmas. Sim, Então, isso para mim faz sentido, mas não um lugar de montar uma empresa chamada Lela Sá e ter um monte de funcionário e que vai funcionar desse jeito. Tanto que eu lembro quando eu tinha uma estagiária fixa que ficava comigo, o máximo que dava para ficar era 3 meses, porque se o meu objetivo é ajudar a pessoa a ser autêntica, sim, se acabou a curva de aprendizagem dela comigo, por que que eu vou pôr sim, ela para fazer uma atividade mecânica que depois que passou a curva de aprendizagem não faz mais sentido? sim. Então, como ser coerente no apresentar-se para o mundo e ao mesmo tempo na prática? Eu vejo um monte de incoerência em mim. E expondo isso para o mundo é uma oportunidade de eu recalcular mais rápido, porque aí eu vejo mais escancaradamente isso. Sim. E não sei você, mas várias vezes eu tenho vergonha das coisas que eu coloco no mundo e que acaba sendo um processo meu, né? Eu vejo as coisas anteriores. Ontem mesmo eu estava olhando todos os vídeos do IGTV que eu já fiz e eu fui lá para o começo e falei, gente, olha como é incrível o processo de evolução. E é muito bonito ver isso, porque a gente vai empilhando as nossas habilidades uma em cima da outra e vai construindo algo melhor ao longo do tempo. Não é tudo de uma vez, Sim. né? Então, é, é muito gostoso esse processo, apesar de muitas vezes ser desconfortável. Sim, mas é muito lindo, né, Lela? Ver assim como começou, como as coisas começarem, aonde você está agora. É tipo Minha mãe fazia isso quando a gente era pequena e hoje faz com os netos, que tinha uma parede que ela marcava o crescimento, né, de todo mundo. E eu sinto que no trabalho é a mesma coisa. Uau, era isso que eu pensava naquele momento. Esse era meu senso estético naquele momento. Era esses os recursos que eu tinha. Dava para fazer daquele jeito naquele momento.
E eu vejo muito esse lugar que você falou da megalomania também, de querer começar perfeito. Então, eu quero aplacar a fome na África. Eu estou há 2 anos buscando investidor para fazer isso. Tenho um business plan montado perfeito que nunca vai dar errado. Tá, 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 tá. E tem uma pessoa em situação de rua que passa fome na minha esquina e eu não sentei e passei 1 hora ali conversando com ela. Então, é tipo uma lógica de uma grandeza, assim, uma megalomania que você fica focado no ideal e não faz o que é possível. E aí nossa, eu vejo tanto isso. Vou abrir uma empresa, tô com tudo pronto. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Contratar um designer. Cara, você ainda nem testou o seu produto, você ainda nem fez nada, você quer fazer uma logo? Eu Hã? não tenho logo até hoje. Eu Aliás, estou também falando com o não. designer agora para fazer um logo. Eu estou há 9 anos fazendo o que eu faço, eu não tenho identidade visual. Sim, Tanto que as pessoas entram no meu site, está uma cor, meu Instagram está outra. Isso daí eu tenho vergonha? Tenho. Mas isso é importante agora? Não. é, Tem outras coisas que são mais. Eu estou ajudando as pessoas, estou entregando conteúdo de valor. Isso é o que importa. sim. Sim, e é isso, né? Que a Dani está falando aqui. O feito é melhor do que o perfeito e ao mesmo tempo. Tá? Então tem tudo isso que a gente está falando. Bora se revelar, feio mesmo, né? Isso aí é o que temos para hoje. Vamos fazendo e vamos melhorando. Aí no início era assim, as pessoas gostavam tanto do trabalho que falavam, Carol, eu quero fazer essa comunicação porque eu quero estar perto de você. E eu nem remunerava, porque eu não tinha o que remunerar naquele momento. Então, tá, Uhum. vamos trocar por atendimento individual, você vai participar do Transborda de graça, e depois eu te dou 3 atendimentos, e assim foi indo, né? Então, acho que esse é um ponto, assim, vamos com o que a gente tem, com os recursos que estão disponíveis. Cuidado para nós mulheres, isso é muito forte, cuidado com o vício na imagem que a gente passa. É muito forte isso. A logo é isso, eu preciso ter uma imagem. Antes de ter o produto, eu preciso ter a imagem. Antes de estar sendo, eu Exato. preciso estar gata no Instagram, né? E ao mesmo tempo, a gente já conversou sobre isso, acho que foi ano passado, que eu já caí, já tropecei nesse quebra-mola, que é não fazer também da nossa comunicação um processo terapêutico. Então Sim. até esse ponto eu me revelo. Até esse ponto é legal. Eu estou entregando para as pessoas, eu estou gerando empatia com as pessoas, elas estão sabendo que eu não sou perfeita. Mas eu vejo muita gente nas mídias sociais escancarando processos que não estão nem integrados Chorando. dentro. Exatamente. Muito terapeuta, muito coach, muita gente que expõe processo para fora que não está integrado dentro. E isso é muito perigoso, porque você está ali para apoiar as pessoas. Então você precisa ter uma estrutura. Você tem a rede de apoio, tem as suas amigas, tem a sua terapeuta, tem a sua coach, tenha o seu marido, tenha quem for. Essas pessoas maravilhoso, se vulnerabiliza, se expõe, se revela, isso está acontecendo. Mas tomar cuidado também para que no Stories eu vejo muito isso, porque Stories não seja uma terapia, né? Que você não está ali para receber, você está ali para doar. Você está ali se ofertando para o mundo. E claro, dar e receber é uma mesma coisa, mas essa é a pergunta que eu queria chegar. De onde vem a minha necessidade por comunicar isso que eu estou comunicando, né? Perfeito. Eu vejo o quanto é importante se vulnerabilizar, mas de um lugar que você já passou por um processo, já digeriu as suas questões e já está conseguindo entregar para quem você quer ajudar com uma resposta. Uma pérola, né? Porque senão fica a angústia, que é em cima da angústia, e as pessoas que você está ali de fato apoiando vão se sentir na necessidade de te apoiar, provavelmente, e não tem os recursos, então fica uma coisa meio difícil. E aí, nessa parte, sim, eu vejo a necessidade de dividir o que é a vida pessoal da vida profissional. Esperando terminar o ciclo de aprendizagem seu para compartilhar. Tanto que eu tenho um costume de escrever quando eu estou passando por algum processo de angústia e de algum processo interno, eu escrevo naquela
naquele momento de fúria, de desabamento, e depois eu guardo. Digeri aquilo, Sim. aquilo já abaixou a poeira, aí eu revejo aquele texto, faço os filtros necessários nele, de forma que eu entregue alguma coisa com um aprendizado do que eu passei disso. Então, passei por esse turbilhão e eu aprendi isso. Então, é muito mais saudável isso para um todo, né? Sim. Eu senti de trazer uma coisa aqui, Lela, que a gente não falou, que é quando a gente está empreendendo, trabalhando dentro de uma empresa, a gente tem equipe, né? Equipe como essa rede de apoio. Quando a gente vai se lançar como indivíduo, não significa que a gente não tenha rede de apoio. Porque sim, a gente pode ser que a gente fique mais vulnerável. Então, eu me lembro quando eu lancei, fechei matei a Casa Soul, com muito amor, eu ficava com muito medo das pessoas falarem, nossa, mas a Carol é isso, a Carol é aquilo. Olha só como ela está comunicando isso, olha só o quanto ela está cobrando por aquilo e tal. E eu preciso hoje conversar muito mais com a minha rede de apoio para entender por que eu estou cobrando quanto eu estou cobrando. Ah, eu pago imposto nisso que eu estou cobrando, faz sentido eu pagar mais. Ah, por que eu estou comunicando? Por que eu uso a palavra propósito se eu nem gosto tanto da palavra propósito porque eu acho que ela está batido? Ai, meu Deus, por causa disso, disso. Então, é o que a Carol está Essa falando rede de aqui. apoio é É muito extremamente solitário. importante. Sim, É muito. E por isso que eu acabei criando a mentoria Pequenos Passos. Agora eu estou indo para a 5ª turma de mulheres que estão nesse processo de busca, de construção e da sua própria identidade, mas de uma forma que está todo mundo nesse lugar e podendo se apoiar. Porque eu não tive isso. sim, nem Eu eu. tive que ir buscando essas pessoas. E eu vejo o quanto é benéfico a rede de quem também está passando por isso, para conseguir compartilhar e se relembrar e te fortalecer naquilo que você precisa. Conseguir te ajudar a blindar aquilo que você precisa também. Porque do mesmo jeito que vem os elogios para nós, vem as críticas. E é preciso aprender a silenciar isso internamente para a gente conseguir fazer o que a gente precisa fazer, apesar do que os outros estão falando da forma que a gente está fazendo. Sim, E isso, às vezes, a gente não consegue fazer sozinho. A gente precisa fazer essa, esse compartilhamento com a nossa rede de apoio. Será que eu estou muito louca? Será que eu estou fazendo isso de um jeito que não faz menor sentido? E receber esse eco de pessoas que a gente confia, de pessoas que sim, entendem aonde a gente está e fazer de um jeito que é possível com essa rede de apoio, né? Então, eu passei muito por isso, continuo passando, mas não tem jeito. Vai continuar sendo solitário. Apesar da rede, quando a gente se coloca no mundo, a gente também está se responsabilizando por isso. E é uma autorresponsabilidade. E a gente nasce sozinho, a gente morre sozinho, e no final das contas a gente vive sozinho nesse lugar de autorresponsabilidade. A gente está em conexão com outras pessoas, mas no final das contas, o que você decide vai impactar a sua vida e as suas escolhas e o seu vir a ser, e não tem a ver com o outro. sim, Apesar do outro compactuar daquela escolha, daquela decisão, te apoiar naquilo, é você com você, sim, no final das contas. E isso é solitário, mas eu vejo que é o que é. sim. E é E é duro ao mesmo tempo. solitário, mas não é sem companhia, né? No Exato. final do ano passado, eu mandei uma mensagem para Lela, falando: Lela, tô sentindo que eu preciso de equipe, mas estou no escuro aqui, não sei como fazer, me ajuda. E aí, Lela me abriu assim, como você faz com equipe, e aquilo foi uau, tem várias formas de fazer. Então,
Acho que tem rede de apoio, né? Eu digo que eu acho que tem três tipos, né? Três perfis de uma rede de apoio. Primeiro, a pessoa que te escuta, né? A pessoa que empatiza com você. Segundo, a pessoa que te leva para ação, que só de você estar perto, Lela é uma dessas para mim. Só de eu estar perto, eu falo, gente, eu tenho mais potência nesse mundo. Ainda tem uma distância entre o que eu oferto para o mundo e o que eu posso ofertar. Vambora, você tem esse lugar de chega de mimimi, vambora fazer. Só a sua presença já me traz isso. E as pessoas que são a inspiração, que foi o caso de eu ter te ligado, e pessoas que já trilharam esse caminho. Então, é muito importante ter São essa pessoas gama. diferentes que fazem um papel diferente na rede de apoio. Exato, Né? exato, exato. Então, eu até tenho um canvas que ajuda a entender assim, que perfis que você precisa ativar na sua rede de apoio. Para buscar e clarear isso para você nesse processo. Porque, de fato, tem pessoas que chegaram onde você quer em diversos níveis. Em diversos caminhos, seja da forma que ela comunica, seja a forma que ela criou um projeto, seja o que for. Então, a gente tem que achar pessoas que agiram e fizeram coisas conforme a gente valoriza, se inspira, para depois conseguir criar o nosso caminho a partir dessa gama de caminhos possíveis. Sim. Né? A Carol perguntou aqui, acho que a gente está terminando, né, Lela? Mas só a coisa de ter um relacionamento e viver a travessia, acho que não tem uma resposta pronta, mas para mim, o que fica muito claro, e aí não estou falando só do relacionamento afetivo, as pessoas que querem que eu seja diferente do que eu sou, um beijo, tchau, não quero você na minha vida. E isso fica muito claro nos relacionamentos. O tanto de transborda, de salto, Ivy tá aqui, fez o salto, que a pessoa veio para olhar pro trabalho e se deu conta de que o relacionamento dela não estava apoiando ela a ser quem ela é. Não é pouca gente que acontece isso. Então, realmente, é uma limpeza, assim, você olhar para o seu trabalho como uma forma de evolução, você, como uma mulher, falar, eu vou brilhar, sim, e vai aparecer a minha sombra também, porque as duas coisas caminham juntos, e ter um homem do lado, ou uma mulher, né, dependendo do relacionamento, que banque isso, acho que para o homem é mais difícil, que banque uma mulher que fala, eu vou viver a minha potência, e eu não vou abrir mão de ser quem eu sou para estar com você. Se um homem peita isso, acho que tá valendo olhar para esse relacionamento como uma possibilidade boa, né, de estar junto. Porque não é fácil também estar com uma mulher forte, né, que se banca. Eu acho que a forma de se colocar, entendendo que o trabalho é uma forma de evoluir, de aprender consigo mesma, entregar o que você tem de melhor nesse processo de cura, um alinhamento de valores. Quando a gente alinha os nossos valores, a gente também alinha as pessoas que compartilham dos mesmos valores. E nesse processo acontece uma varredura. Uhum. Foi o motivo que eu acabei os meus relacionamentos Sim. anteriores. Porque eu precisava achar o meu lugar e não acontecia essa calibração, esse apoio necessário. Então, não só é um relacionamento afetivo, amizades também. E aí é ter a gratidão pela amizade naquele lugar que ela teve, ocupa e tal, mas também entender que, assim, nesse processo de busca por si mesma, entregar o que você tem de melhor, você acaba se conectando a quem também está nesse lugar. Quem também está buscando pelos valores que você está. E não significa que acabou aquelas amizades antigas, mas elas vão ficar um pouco mais distantes. Sim. Porque você está num outro processo. Enfim, estamos com o tempo acabando aqui. Então, Carol, conta um pouco do Transborda. Sim, Transborda é uma vivência que fala de tudo isso que a gente está falando aqui, né? De alinhar quem você é, o que você faz, de parar de abrir concessão para ter uma vida profissional que faça sentido para você, mas fazer isso com amorosidade, fazer isso sem... 20 segundos. Ai, meu Deus! E aí vai ter no Rio,
agora em abril, e vai ter a primeira turma em São Paulo em junho. Vão ser só 2 presenciais esse ano, para poucas pessoas, só 22 pessoas. Então, estou bem feliz, vai ser bem, bem, bem bonito, na natureza abundante. Lela, muito obrigada pelo convite. É sempre